Olá pessoal, vamos dar continuidade à formação sobre a Santa Missa. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a oração eucarística. Depois do ofertório, o sacerdote ele faz um grande louvor a Deus Pai e conclama todos os fiéis para, junto com os anjos e santos, proclamarem que Deus é santo, santo, santo. E aí então nós entramos na oração eucarística. A oração eucarística ela é o cume, é o centro, é o coração de todo o ritual da Santa Missa. Na oração eucarística, o sacerdote ele continua a proclamar um louvor a Deus Pai, mas na oração eucarística, dentro da oração eucarística, que acontece a transubstanciação. E o que é a transubstanciação? Transubstanciação é o termo utilizado para explicar o mistério que acontece na Santa Missa, dentro da oração eucarística. O mistério onde o pão e o vinho são transformados no corpo e no sangue de Cristo. Perceba que as aparências do pão e do vinho permanecem as mesmas. Aparentemente, nós temos ainda pão e vinho, mas apenas aparentemente. Na realidade, a substância não é mais pão e vinho, e sim corpo e sangue de Cristo. Por isso, o termo transubstanciação. E Jesus, sendo Deus, ele demonstrou nas Escrituras que ele tem poder sobre a matéria, tem poder de transformar a matéria. Veja que ao multiplicar os pães, ele demonstrou que ele tem poder para multiplicar a matéria. Ao transformar a água em vinho, ele mostrou que ele tem poder de transformar não só a substância, mas como a aparência da matéria. E ao instituir a Eucaristia, ele demonstrou que ele tem o poder de, mantendo as aparências da matéria, transformar a sua substância. Porque para Deus tudo é possível. E é isso que acontece na oração eucarística. É esse grande mistério, o mistério da nossa salvação. Veja que a oração eucarística, ela é uma oração exclusiva do sacerdote, de tal modo que ela não pode ser, as partes do sacerdote não podem ser rezadas pelo diácono ou mesmo pelos fiéis. É uma oração do sacerdote e é uma oração dirigida a Deus Pai. Uma oração dirigida a Deus Pai e por isso exige do sacerdote uma posição corporal e uma presença no momento de fazer a oração, para que ele de fato esteja rezando para Deus e não falando para os fiéis como se estivesse dialogando com os fiéis. É de fato uma oração dirigida a Deus Pai. E ele faz essa oração quase que totalmente também com as mãos, com os braços abertos, como no vídeo anterior nós falamos. Veja que nesse momento da oração eucarística, assim como no momento da liturgia da palavra, em que os olhos e os ouvidos deveriam naturalmente se voltar para o ambão, aqui também, na oração eucarística, os olhos e os ouvidos de todos os fiéis, naturalmente devem se voltar para o altar. De tal modo que o uso de folhetos, de retroprojetor, de livros, para que os fiéis acompanhem a oração eucarística, não é adequado. É claro que a pessoa que está servindo na missa, normalmente do Ministério de Música, que vai, no momento oportuno, responder à oração eucarística, claro que ela pode ter em mãos a oração eucarística para que possa, no momento oportuno, fazer as respostas e aí os fiéis acompanharem essa resposta. Mas, de maneira geral, não é adequado que os fiéis acompanhem por um livro. É importante que os fiéis voltem o seu olhar, voltem toda a atenção para o altar, porque é no altar que acontecerá o grande mistério. Veja que o sacerdote no altar, ele está em persona Christi, ele empresta a sua voz, ele empresta a sua boca, ele empresta as suas mãos, os seus gestos corporais ao próprio Cristo. É o próprio Cristo que age através do sacerdote. É o próprio Cristo que se oferece pelas mãos sacerdotais. Então, quando o sacerdote diz, isto é o meu corpo, é a boca do sacerdote quem diz, mas é o próprio Cristo que está falando. Veja que essas palavras sacramentais, rituais, foram dadas pelo próprio Cristo e foram ditas pelo próprio Cristo que deveriam ser repetidas pelos sacerdotes, pelos apóstolos ali reunidos e que foram instituídos sacerdotes da nova aliança. Veja que os sacerdotes, ao passar do tempo, eles foram, através da sucessão apostólica, da imposição de mãos, passando essa missão dada pelo próprio Cristo, através dos tempos. Então, o sacerdote está ali no altar, emprestando toda a sua vida, está agindo, é o próprio Cristo quem está agindo. Então, todos os nossos olhos e atenção devem se voltar para lá, devem se voltar para o altar. Bom, voltando para a oração eucarística, existem várias opções de oração eucarística, a depender da missa ser celebrada, do tempo litúrgico, mas apenas a nível de exemplo, eu vou utilizar a oração eucarística número 3,
E não vou ler a oração eucarística por completo, porque nós não teríamos tempo suficiente. Mas utilizarei como base para que possamos continuar a formação. Enfim, na oração eucarística, então, o sacerdote ele inicia continuando um grande louvor a Deus Pai. E seria mais ou menos assim: na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Então, atenção. É importante que os fiéis prestem atenção nessas palavras que o sacerdote vai falar, nesse louvor que o sacerdote vai falar, para que se una no seu silêncio e na sua participação ativa, se una à oração do sacerdote, no seu silêncio e com seu coração orante. E aí o sacerdote, ele então imporá as mãos sacerdotais sobre o pão e o vinho e dirá: por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e se tornem para nós, aí ele faz o sinal da cruz, o corpo e o sangue de nosso Senhor, de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Então veja, o sacerdote nesse instante, ele imporá suas mãos ungidas, sacerdotais, sobre as espécies do pão e do vinho e invocará o Espírito Santo sobre as espécies eucarísticas, para que então possa proclamar as palavras rituais. Veja que o sacerdote ele vai pronunciar as palavras da consagração, mas a eficácia e a graça são de Deus. Então, é o próprio Cristo que fala pela boca do sacerdote e é o Espírito Santo quem transformará o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. Veja que nesse momento em que vai haver a consagração, nesse momento, os fiéis eles devem permanecer de joelhos. A instrução geral do missal romano diz que durante toda a consagração, os fiéis eles devem se manter na posição corporal de joelhos, porque estar de joelhos significa estar em adoração. Estar de joelhos é uma posição, ficar de joelhos é ficar numa posição de impotência, porque de fato estamos impotentes diante daquele que tudo pode. Então, a instrução geral do missal romano diz que deve-se permanecer de joelho e que apenas em situações excepcionais, por um motivo razoável, como por exemplo, por uma questão de saúde, ou porque o lugar é muito estreito, não tem como se ajoelhar, apenas em situações excepcionais é que o fiel ele está dispensado de se ajoelhar, mas ao invés de se ajoelhar, ele deve fazer uma inclinação profunda. Não é apenas uma inclinação de cabeça, é uma inclinação profunda. Ele fará essa inclinação no momento em que o sacerdote, após a consagração, fizer a genuflexão, que é colocar o joelho no chão em adoração, como nós veremos mais adiante. Veja que a instrução geral do missal romano ainda diz que naqueles lugares em que há um costume de os fiéis permanecerem de joelhos desde o início da oração eucarística até o final da oração eucarística, que é depois do por Cristo, com Cristo em Cristo, que se mantenha esse costume, porque esse é o momento adequado, porque é bom, é digno, é justo que se mantenha de joelhos. Esse é o momento adequado porque o próprio Cristo está no altar, imolado. Então, o sacerdote, ele impôs as mãos, invocou o Espírito Santo sobre o pão e o vinho, e aí ele vai fazer a narrativa da instituição da Eucaristia. Ele vai falar na noite em que ia ser entregue. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, e aí o sacerdote ele pega o pão sobre a patena e eleva um pouco sobre o altar. E ele continuou, tomou o pão, deu graças, partiu o pão. Veja que o sacerdote ele está narrando e falou que Jesus partiu o pão. Mas o sacerdote ele não deve, neste momento, partir de fato o pão. Seria um abuso litúrgico se o sacerdote, nesse momento, partisse o pão, porque partir o pão é reservado para o momento do Cordeiro de Deus. Aqui é apenas a narrativa. E aí o sacerdote ele fala que Jesus partiu o pão e Deus deu aos seus discípulos, dizendo: quando o sacerdote vai falar as palavras rituais a partir de agora, as palavras da consagração, o sacerdote ele deve fazer uma leve inclinação sobre o altar. Ele fará essa leve inclinação porque ele fará uma posição de reverência e honra, e também porque Jesus ele se inclinou, ele se rebaixou para assumir a nossa humanidade, para assumir a forma do pão e do vinho, a aparência do pão e do vinho, para nos alimentar, para nos elevar à sua divindade. Então, Cristo se rebaixou, o sacerdote também se rebaixa, o sacerdote também
se inclina, e aí o sacerdote ele fala a palavra ritual, a palavra de consagração, que é: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Veja, isto é o meu corpo. É o próprio Cristo quem fala pela boca do sacerdote. E quando o sacerdote fala, isto é o meu corpo, lembre que no ofertório você também ofereceu a sua vida. Então ela está aqui também sendo oferecida e transformada no próprio Cristo, oferecida como um sacrifício. Daí o sacerdote, ele vai, eleva a hóstia consagrada para que o povo adore a Cristo, que está presente no altar. Depois ele coloca de volta a hóstia no altar e ele próprio faz uma genuflexão, coloca o joelho no chão em adoração. Aqueles que não puderam se ajoelhar durante a consagração por aquelas razões que eu falei, nesse momento que o padre faz a genuflexão, fazem uma inclinação profunda. Depois disso, o sacerdote continua, dizendo: do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, aí ele eleva um pouco o cálice sobre o altar, deu graças novamente, deu aos seus discípulos, dizendo, aí o sacerdote faz uma inclinação e profere as palavras rituais da consagração inclinado, falando: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. No original, no latim, é pro multi, ou seja, por muitos, mas houve essa tradução para o português dessa forma. Que será derramado por vós e por todos, ou por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Veja que, nesse momento da consagração, o sacerdote ele consagra o corpo e o sangue de Cristo separadamente. Isso porque o próprio Cristo fez assim na instituição da Eucaristia. Mas por que foi feito separadamente? Porque um corpo separado do sangue significa sacrifício, significa morte. Não que Cristo morra novamente no altar ou sofra novamente no altar, não. Ali é um sacrifício que se chama incruento, porque Cristo não sofre novamente, mas o sacrifício se faz presente. O sacrifício está no altar, é Cristo imolado. Então, o corpo separado do sangue é sacrifício, por isso que a consagração se dá primeiro do corpo e depois do sangue, separado. Segundo a lei do Antigo Testamento, quase tudo era purificado com o uso do sangue. Sem sangue não haveria purificação. Isso porque Deus já estava pedagogicamente mostrando que era o sangue de Cristo que iria nos purificar dos nossos pecados. No livro do Levítico, capítulo 17, versículos de 11 a 12, se lê o seguinte: porque a vida da carne está no sangue. É o sangue que faz a expiação pela vida. Então, o corpo e o sangue separados é exatamente o sacrifício de Cristo. E veja que o sacerdote, ao final da palavra da consagração, ele fala: fazei isto em memória de mim, usando as próprias palavras de Cristo. Essas palavras são as palavras do próprio Cristo, faladas na instituição da Eucaristia, que o sacerdote está repetindo. O que significa fazer isto em memória de mim? Se formos ver o livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 14, vamos ver que lá Deus instituiu o sacrifício da Páscoa, o sacrifício pascal, que se dava com o sacrifício de um cordeiro. A Páscoa era exatamente a passagem do povo de Israel do Egito para a Terra Prometida, através do Mar Vermelho. A Páscoa é exatamente a passagem da nossa escravidão para a nossa salvação. E Deus instituiu esse sacrifício, o sacrifício do cordeiro, para celebrar essa Páscoa, essa passagem. E no Êxodo, capítulo 12, versículo 14, Deus diz o seguinte: este dia será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa para Yahvé. Isso é um decreto perpétuo. Veja, esse memorial desse sacrifício do cordeiro é um decreto perpétuo. Significa que nunca poderá acabar. Esse sacrifício sempre deverá ser renovado. Veja que os judeus, quando celebravam o sacrifício do cordeiro, a cada Páscoa, eles faziam o sacrifício do cordeiro, eles sabiam que eles não estavam celebrando um evento do passado. Existem várias passagens da Sagrada Escritura no Antigo Testamento que não dá tempo de trazer, que demonstra claramente isso. Eles sabiam que todas as vezes que eles celebravam a Páscoa, que celebravam o sacrifício do cordeiro, eles estavam participando de maneira real daquela primeira Páscoa. Veja que no contexto judaico original, fazer em memória não significa trazer uma lembrança, fazer uma recordação, mas tornar de fato presente. Então o judeu sabia que fazer em memória
significa tornar presente de maneira real. Então, Jesus, ele quando institui o ritual da Eucaristia, ele institui o ritual dentro da festa da Páscoa. E quando Jesus faz isso, ele está aperfeiçoando o sacrifício perpétuo do Cordeiro, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como São João Batista já havia dito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele sacrifício do Cordeiro do Antigo Testamento era apenas uma prefiguração, uma preparação para esse sacrifício do verdadeiro Cordeiro. E aquele sacrifício do Antigo Testamento deveria ser perpétuo. Então agora Cristo, ele eleva e aperfeiçoa o sacrifício. O sacrifício perpétuo do Cordeiro é o sacrifício do próprio Cristo, que foi estabelecido ritualmente na instituição da Eucaristia. Então, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está sob a aparência do pão e do vinho, como naquele sacrifício de Melquisedeque. Então, na última ceia, na instituição da Eucaristia, Cristo estabelece esse ritual perpétuo da imolação do Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus, imolado em nosso favor. E os apóstolos que ali estavam reunidos passaram a ser os sacerdotes que ofereceriam aquele Cordeiro todas as vezes que invocassem o Espírito Santo e proclamassem as palavras da consagração. E esses sacerdotes, eles passaram essa ordenação pela sucessão apostólica ao longo dos séculos. E quando o sacerdote, então, ele terminou a consagração, ele fala, eis o mistério da fé. E o que é o mistério da fé? É exatamente o seguinte, o mundo saído das mãos de Deus Criador, ele agora volta a Deus Criador redimido pelo sangue do Cordeiro. Esse é o mistério da fé. E aí nós respondemos com uma das opções do missal, como por exemplo, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. E aí nós reconhecemos que estamos diante do grande sacrifício. Bom, no próximo vídeo nós continuaremos a oração eucarística, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe.